Há 2 meses a reforma trabalhista está em vigor no país, mas ainda há muitos problemas entre empregados e empregadores. E para a gente falar sobre essa situação, eu recebo a advogada Marilda Cardoso. Marilda, seja bem-vinda ao Entenda Direito. Obrigada, Carol. Agradeço mais uma vez o convite de poder colaborar com as dúvidas dos nossos telespectadores. Bom, Marilda, a gente sabe que a reforma trabalhista ainda continua esse debate sobre as regras da reforma trabalhista. Nesses 2 meses, qual o balanço que a gente pode ter da reforma? A princípio, nesses 2 meses, muitas dúvidas, muitos desentendimentos entre os empregadores e os empregados. É o que refletiu, aparentemente, para nós advogados trabalhistas. O empregado com muita dúvida se o 13º ainda tem direito, se não tem. Quanto à jornada de trabalho, se o atestado tem que ser aceito, se não tem. Então, muitos problemas, e da parte dos empregadores também. Então, o que deu para sentir assim nesses 2 meses seria isso. Eu acredito que vai levar muito tempo ainda para se adequar da forma que a lei veio para vigorar e regulamentar, né, algumas funções. Porque tinha muita coisa para regulamentar, como aquele que trabalha em casa, o home office, mas tinha aquele que continua com função, que o direito dele não mudou, que ainda prevalece. Bom, você até falou da questão do 13º, muita gente recebeu o 13º agora no mês de dezembro, mas você estava me contando que existem trabalhadores que ainda não receberam o 13º por causa desse equívoco. Muitos empregadores estão achando que não tem mais essa determinação de pagar o 13º. O 13º não sofreu alteração. Não, ele não sofreu alteração, ele continua com data limite para pagamento, que foi no dia 20 de dezembro, mas muitos empregados ainda não recebeu e eles querem saber se não recebeu porque não tem mais esse direito e se eles podem requerer isso de alguma forma. Então, o que nós temos orientado é realmente conversar com o empregador, né, fazer uma reunião, que não é porque deixou de ter esse direito, se o empregador não pagou por condições financeiras, por readequação de final de ano, mas que o direito ainda continua. E o que pode acontecer com esse empregador que não pagar o 13º, Marilda? Vai ficar uma verba pendente aí, né, do empregado. Ele vai ficar em dívida com o empregado, ou seja, ele vai passar a acumular essa dívida, que se ele não quitar com o empregado, quando rescindir o contrato, ele pode até requerer judicialmente isso daí. Tem também a questão das horas extras, né? Muito se a falou das sobre as horas extras. Como é que está essa situação? Está causando conflitos entre empregadores e empregados? Sim, tem causado muito, porque muitos não receberam horas extras e foi exigido para que fizesse a hora extra. Mas a nova legislação, ela facultou o banco de horas, né? Ela regulamentou, mas a jornada continua o limite semanal de 44 horas. Ou seja, passou disso, tem que pagar a hora extra, ou o funcionário pode tirar suas horas. Ou ele tira suas horas. Então, a questão do diálogo ainda entre o empregado e o empregador ainda tem muito que melhorar ainda, para que chegue num comum acordo para todas as partes. Essa questão das horas extras, existe um limite que o empregador deve pagar para o funcionário? Por exemplo, ele acumulou horas extras em um determinado mês, ele tem até 3 meses, 6 meses para o pagamento? Se não for convencionado nada diferente entre o sindicato da categoria e a função que o empregado exerce, o prazo é de 180 meses, até 6 meses, para ele estar quitando essas horas. Mas o ideal é que quanto mais rápido, melhor. E no caso do banco de horas, o funcionário tem que tirar as horas dentro do mês ou ele também tem esse prazo até 180 dias? Não, sendo acordado entre eles, ele pode tirar, pode negociar para tirar. Talvez é uma data que ele precise mais, como acontece de atestado médico, quem tem filho. Quem tem filho sempre tem uma reclamação constante. Não aceita atestado do meu filho que eu acompanhei. Então, eu acredito que, se de acordo com a função dele, se ele tem condição de realizar muitas horas extras, então ele pode acumular essas horas e negociar com o empregador para, quando ele precisar acompanhar esse filho, ele realmente utilizar essas horas que ele tem crédito. Então, é tudo uma questão ainda de se ajustar e negociar.
Você até estava me contando antes da gente começar a entrevista a respeito justamente dos atestados médicos. Isso, muito muitos problema trabalhadores, com atestado médico. muitos empregadores não estão aceitando Não atestados estão aceitando médicos. atestado médico, aí ele falta, perde o dia e perde o domingo. Também não mudou, o atestado médico ainda tem que ser aceito ainda. Então, E abonar aquela falta. Então, independente da quantidade de faltas que ele tenha, mas que tenha atestado médico, Continua não pode tendo que descontar. abonar, não pode descontar. Agora, quem tem filho, o empregador não aceita o atestado de acompanhamento do filho. Talvez o filho tenha que fazer uma cirurgia. Então, é uma questão de ajustar, ou seja, agora como as férias podem ser fracionadas, talvez liberar aquele empregado de férias por alguns dias, ou então acumular horas no banco de horas e depois conceder isso naquele momento que ele precisa. Porque a ideia da reforma é o quê? É realmente para que as duas partes passem a se convencionar de forma ajustada. Agora, se começar, não pago mais, eu pago o dia que eu quero, vai virar uma guerra entre as duas partes e nunca vão se ajustar. Bom, você até falou da questão das férias. A única coisa que mudou nas férias é com relação a esse fracionamento das férias, mas ainda assim o funcionário é que deve aceitar e deve pedir esses dias fracionados. Sim, porque a férias cabe ao empregador determinar quando que ele vai liberar as férias. Porque ele vai ter que arrumar uma pessoa para substituir aquele empregado. Ou dependendo da profissão, tem aquele mês que ele tem menos serviço ou mais, então ele tem esse controle. Mas como ele quer fracionar as férias, cabe ajustar com o empregado qual que seria a melhor data também para as férias. Até por isso que se fraciona, para atender as duas partes. E com relação ao limite de férias, continua a mesma coisa? O empregador pode conceder as férias até vencer 2 férias, né? Até o vencimento da segunda. Então, ele tem 2 anos aí para conceder o primeiro período aquisitivo. Uma das coisas que eu vi com relação a essa questão de folga, logo que começou a reforma trabalhista, a vigorar a reforma trabalhista, foi um hospital em São Paulo que teria o feriado da República e eles não iam dar o banco de horas daquele feriado para os funcionários que trabalhassem no feriado, alegando a reforma trabalhista. Isso está incorreto ou tem essa questão mesmo? Mesmo se trabalhar em feriado, não tem direito a repor esse dia? Não, para quem faz trabalho em escala, né, 12 por 36, 5 por 1, o feriado ele é dia dobrado. Então, se não houver nada convencionado entre o sindicato daquela categoria e o hospital, no caso, eles teriam que pagar uma folga dobrada para ele. Então não tem nada dessa história de que não tem o que. Quem sempre ajuizou a ação requerendo o feriado dobrado, a justiça concede o pagamento do feriado dobrado. Entendi. Aquele que não recebeu pelo feriado. E na sua experiência como advogada trabalhista, Marilda, você percebeu que está havendo uma procura maior pela justiça trabalhista justamente para tentar organizar esses pontos, por causa dessas divergências que está tendo entre os trabalhadores e os empregadores? Sim, talvez nem tanto a justiça, mas muito o advogado em si. E, como sempre acontece, o empregado é o que mais procura os esclarecimentos de dúvida, porque ele ainda é a parte mais prejudicada. O empregador, ele teria também que buscar uma assessoria para ver se ele está agindo corretamente ou não, porque talvez ele também não tenha entendido, talvez ele ache até que ele está certo. Talvez assim, vou pagar quando eu quero agora porque mudou, não é mais como antes. E não é bem assim, então tem havido muita procura de empregados. Até porque se fosse pagar quando quisesse, essa reforma nem passaria, né? Passaria. Porque tanto os sindicatos quanto a OAB não se manifestaram contra. Então, o ideal é procurar mesmo, se houver dúvida, entendeu? Reunir, procurar o diálogo, resolver de uma forma amigável, da melhor forma possível. Porque senão vai continuar tendo a quantidade de ações que o Brasil absurdamente tem. Um dos países que mais tem ações trabalhistas ajuizadas. Marilda, eu vou agradecer muito a sua participação aqui conosco hoje, falando mais uma vez sobre esse tema que muita gente tem dúvida. Muita gente tem dúvida e eu acho que a mídia é o canal de comunicação mais esclarecedor que tem para os empregados e empregadores. Porque, na verdade, está todo mundo aí em fase de adaptação, né? Eu acredito que a reforma ainda vai ter muita emenda, ainda muitos reparos.
e nessa questão processual e para os gestores também, né? Eu agradeço também, Carol.